Estamos em mais um episódio do podcast Agora Chega. Se você não segue ainda o podcast Agora Chega, comece a seguir. Se inscreva no canal e compartilha para quem você quer que assista esse podcast. Porque a gente faz esse podcast para vocês. A gente leva essa mensagem para vocês, tá bom? Então não esqueça de seguir nosso podcast, compartilhar, se inscreva agora no nosso canal, tá bom? Hoje nós temos um convidado especial. Hoje nós temos um convidado que, além de convidado, é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho a honra de trazer por esse podcast. E esse podcast, não sei se vocês notaram, eu tô sozinho aqui hoje. O Thiago não tá me acompanhando. O Thiago tá em viagem e não vai poder acompanhar esse podcast, mas como prometido, sempre, todas as quinta-feiras, nós estamos aqui para você. Porque é por vocês que a gente faz isso aí. Hoje o podcast, nosso convidado hoje é nada mais, nada menos que empresário, mentor, e a gente vai ter muito assunto sobre inteligência emocional, dores, e toda a parte de saúde mental. Ele é especialista nisso, ele trabalha um método nobre. Eu tô falando nada mais, nada menos que Paulo Netti Júnior. Alguém pediu para mim mudar meu nome para Paulo Netti Nobre. Eu falei, pode ser interessante, pode ser um bom começo. A todos os colaboradores, a todas as pessoas que estão nos assistindo, que fazem parte do Método Nobre, eu quero saudar você nesse podcast, quero te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui, meu irmão, junto com você, dividindo a mesa. Mesa, para mim, tem um significado muito importante. Mesa fala de aliança, a gente já falava isso lá atrás. Mesa fala de relacionamento, mesa fala de comunhão, mesa fala de correção, fala de decisão. E estar dividindo essa mesa com você, para mim, é uma honra muito grande. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e você sabe, tudo começou em 2023, quando a gente se aventurou em gravar o nosso primeiro podcast, os Conexões de Propósito, que foi um piloto. E, querendo ou não, tem uma sementinha sua aqui, né? Porque tudo começou lá atrás. Se não fosse você agitando lá o pessoal lá do Tizan lá, não tivesse acontecido, talvez eu não teria sentido a experiência e saber o quão gostoso é fazer um podcast, ter um podcast. Que legal. Então, poxa, tá vendo como as conexões, as experiências gera frutos. Sim. Né? Paulo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá aqui no nosso podcast Agora Chega. Por falar um pouquinho quem que é o Paulo Netti. Então, para quem não te conhece, a galera que nos acompanha aqui, que conhece o nosso podcast Agora Chega, fala quem que é o Paulo Netti, por favor. Meu nome é Paulo Netti Júnior, sou casado com a Sheila Rafael Maia, a gente tem 21 anos de relacionamento. Desses 21 anos, Nix, a gente separou 5 vezes e divorciamos uma vez. Por imaturidade, porque a gente começou também a namorar cedo. Eu sou de Manaus, Amazonas, então a cultura norte-nordestina, ela tem uma cultura de se amigar cedo, que a gente chama de amaziado. Então eu tinha 17, ela tinha 14. Eu sei, eu deveria ser preso, mas na verdade eu fui preso no coração dela. Então, Shirley, meu amor, te amo, minha linda. E essa história nasceu de um relacionamento muito prematuro, muito precoce. Então, quando a gente casa com o modelo que a gente tem dentro de casa, né? De referência de pai, referência de mãe. E nisso tudo fez com que a gente tomasse decisões precipitadas e essas consequências das decisões, muitas das vezes, nos levaram à separação. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, hoje, calma, a gente conseguiu casar pela segunda vez. Então, tem toda uma história que a gente vai desenrolar aqui, o porquê de tudo isso. E daí começou a realmente nascer um trabalho que eu amo fazer, que é o trabalho que eu faço com dores emocionais, de mentoria, de fazer com que as pessoas entendam os bloqueios que elas têm, de todo o trauma que ela vivenciou, que tem cura, inclusive, e de permitir que a gente possa, primeiro, em nós. Eu primeiro preciso ser curado para ser uma ponte, um instrumento de cura para que outras pessoas. Sou pai do Caio Henrique, que hoje é meu filmmaker do Método Nobre. Um abraço, meu filho. Te amo, tá de carro novo, ganhou um carro, tá habilitado, tá tudo no processo, ele tá chegando. O Kaique Heitor, que é o meu filhote, o meu jogador, a Chara Isabel, minha princesinha. Então, hoje a gente tem a nossa família consolidada, de tudo aquilo que nós passamos. Hoje a gente consegue fazer um trabalho de mentoria. E hoje eu crio um método para
colaboradores de empresas, de empresários e empreendedores que querem fazer com que os seus colaboradores tenham a oportunidade de organizar as suas emoções, os seus sentimentos, que nasceu da seguinte maneira. Eu entendo assim, Nix. Se você não está bem emocionalmente, mentalmente, com suas emoções, dificilmente você consegue estar bem com sua esposa. E se você não está bem emocionalmente, se você não está bem com sua esposa, mais difícil ainda você vai conseguir desenvolver isso no seu trabalho. A gente até consegue por um determinado tempo. A gente não consegue sustentar por muito tempo. Você preocupado, você ali desnorteado com muitas coisas. Então, quando eu entendi que você pode organizar sua mente, suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, automaticamente você consegue fazer isso dentro da sua casa, da sua família, e o trabalho é o mais beneficiado, o patrão é o mais beneficiado, porque você vai ter um colaborador produtivo, um colaborador focado. Então, o método Nobre nasceu com esse propósito, de fazer com que os colaboradores tenham a oportunidade de vivenciar algo que eles jamais poderiam vivenciar em outro lugar. Inclusive, cumprindo a NR1, que hoje as empresas precisam cumprir essa regulamentação que trabalha com a saúde mental dos colaboradores. Psicossociais. Exatamente. Que legal, Paulo. Então, hoje, nosso podcast vai muito na vertente, a gente vai falar muito sobre dores emocionais, sobre cura, sobre perdão, Sim. Porque eu acredito que o método Nobre tenta mostrar isso com clareza para a pessoa que participa do método Nobre, né? Sim. Ô Paulo, para quem nos assiste hoje e para quem nos acompanha, como que você mostra isso para a pessoa que está participando do método Nobre com clareza? Como que é encontrado uma dor emocional? Como é encontrado as dores? Porque muita gente não sabe que tem bloqueios, não sabe que tem dores emocionais, não sabe a raiz do problema. Como que você faz, né, para mostrar com clareza para a pessoa que tem bloqueios e dores, que talvez nos assiste hoje e precisa ouvir sobre como encontrar isso aí dentro dela mesma? Primeiro, deixar muito bem claro que isso é uma habilidade divina que Deus me deu. Eu não tenho essa habilidade, eu não desenvolvi, eu nem sei se tem curso para isso, mas o que eu faço? Eu sempre uso analogias. É como Jesus fazia. Ele contava parábolas, que são metáforas, são histórias, e essa história vai conectando os pontos. A gente entende que dentro da PNL, a gente vai fazer desassociações e associações de situações que a gente chama de mapa. O meu mapa não é o teu mapa. Então tem história e situações que eu vivi, que isso gerou bloqueios. Por exemplo, situações que eu vi, que eu ouvi e que eu senti. Nisso gerou bloqueios emocionais. Vou dar um exemplo bem básico. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam numa das profissões mais nobres que existe hoje na vida, no mundo, que é garçom e garçonete. Uhum. Só que na época eu não tinha essa mentalidade. Porque o que o garçom e a garçonete faz? Eles servem. E isso é o maior ativo, o maior princípio que Jesus nos ensinou. O maior é aquele que serve. Então, o servir, ele é um princípio milenar que te abre portas, que cumpre propósito e que ativa missões. Então, meus pais tinham essa profissão. Só que como eles trabalhavam à noite e eles passavam o dia dormindo, e geralmente o garçom ganha gorjeta, e a gorjeta geralmente, na minha percepção, é a sobra. Você gasta lá 400, 500 reais no restaurante, a sobra é 10%, você dá pro garçom. Isso dentro de uma minha percepção, tá? E lembrando, é uma profissão nobre. Mas naquela época, quando eu era criança, eu não pensava dessa maneira. Então, com isso, eles foram gerando um padrão de vida totalmente escassa. Eles compravam na taberna naquela época, muita gente chama de quiosque, a compra, lá nós chamávamos de taberna. Então, ele me dava um caderno, e eu mandava lá comprar o leite, a carne, o feijão e escrever que no final do mês pagava. O que isso está dizendo? Isso a gente comprava no fiado. Então, com essa atitude dos meus pais, claro que sem eles saber, porque eles queriam dar o melhor pra gente, eles estavam instalando na minha cabeça um sentimento de escassez. Por quê? Primeiro que você limita. Se você ganha 2.000, você só pode comprar até 2.000. Então, o sentimento de escassez, ele vai te gerar uma experiência de necessidade. Você nunca pode comprar além daquilo. Então, sem eles perceber, através dessa experiência, gerou um bloqueio na minha cabeça. E eu só fui perceber isso quando eu li Os Segredos da Mente Milionária, do Tim Harvey Eck.
Então, quando eu percebi isso, eu quebrei um padrão, que a neurociência vai chamar de padrão inconsciente. Por quê? Porque foi gerado de forma inconsciente, só que foi estabelecido como uma verdade absoluta. Outra crença, dinheiro não dá em árvore. Já ouviu isso? Muito. Tu concorda com isso? Ah. Não, né? Eu vou quebrar esse dogma. É um paradigma viu? que eu vou quebrar esse dogma. Dinheiro dá em árvore, sabia? Se você tem uma plantação de café, e se você tem 100 hectares de plantação de café, quando for na safra, isso vai virar dinheiro. Só que pelas experiências dos nossos avós e os nossos ascendentes, foram criados muitos ditos populares que, na verdade, são fruto de crenças limitantes. Então, a gente consegue perceber que... Dinheiro amaldiçoado. Dinheiro amaldiçoado, quem é rico é mau caráter, ou porque está mexendo com droga, com coisa ilícita, alguma coisa do tipo. E a gente vai percebendo que nós somos fruto do meio. Se a gente ouve isso do nosso avô, ouve isso do nosso pai, é óbvio que a gente vai acreditar. Eles são figuras de autoridade sobre nossas vidas. Então eu fui percebendo que ao longo da minha infância, claro que teve muita coisa boa, estou falando só do ponto que a gente está entrando nessa linha. Os meus pais foram maiores inspirações de conhecimento, de educação para minha vida, sem terem muitas condições. Então hoje eu sou fruto disso. Tanto é que um exemplo da crença positiva foi que meu pai disse: meu filho estuda. O peso de uma caneta é mais leve do que o peso de uma enxada. Tanto é que o único calo que eu tenho na minha vida, até hoje, é da aliança que eu uso. Eu não sei fazer trabalho pesado, não sei. Não tenho vergonha de falar, porque o meu trabalho que eu sei fazer é mental. Eu sei pensar, eu sei escrever, eu sei resolver problema mentalmente. Então, o que eu quero chegar que você entenda que você pode estar aí se identificando? Dentro dessas analogias, dentro dessas linguagens figuradas, a gente consegue fazer com que a pessoa se identifique. Todo mundo é igual? Claro que não. Mas as crenças são universais. A crença de falar em público, a crença de merecimento, a crença de incapacidade, a crença de autoimagem, a falta de perdão. Todo mundo tem, Paulo. Todo mundo crenças. Tem, exatamente. Uns mais, outros menos. Em vários níveis. E aí, como é que eu faço para despertar isso? Primeiro que é um trabalho silencioso. Ninguém chega assim: ei, eu tenho crença limitante, me ajuda. Ninguém faz isso. Então a gente tem que ter calma, empatia, paciência. E vamos além, muita gente não sabe que tem e nem sabe o que é isso. Exatamente. Aí dentro dessas analogias, nós contamos que nem a parábola de Jesus, eu aprendi com Jesus, eu aprendi lendo o manual da vida. A Bíblia, ela é um manual da vida. Essa TV, quando você compra, Nix, ela vem com manual para você saber mexer no controle, as funções e tudo mais. O microfone, o carro tem um manual, o iPhone tem um manual. O ser humano não é diferente. Então, quando esse manual está disponível e você lê e começa a seguir as instruções, você vai percebendo que você vai evoluindo mentalmente, pessoalmente, na área familiar, na área financeira. Lá tem conselho financeiro, só para ter ideia. Inclusive, as pessoas mais ricas de todas as histórias das eras está lá na Bíblia, inclusive Salomão. Então a gente vai percebendo que tudo tem um para quê e um porquê. E aí eu descobri, dentro dessas analogias, dessa habilidade que Deus me deu, eu consigo pegar a linguagem figurada e transformar em algo que a pessoa consiga se identificar. Que bacana, Paulo. E muita gente das pessoas que nos assistem hoje talvez tenha nem está se descobrindo agora. Exatamente. Né? Paulo, entrando nessa parte de bloqueios e tal, e tem muitos pais e mães que nos assistem, o que a gente pode fazer para prevenir que não seja instalado bloqueios nos nossos filhos? Porque os nossos filhos são as gerações futuras. Sim. São a geração que vai poder mudar o mundo. E muitas das vezes, por conta de bloqueio que nós instalamos nos nossos filhos, nós podemos travar eles na vida adulta. Que dica você dá para a pessoa que nos assiste, para o pai e para a mãe que nos assiste hoje, para impactar ao menos a vida do filho, para não gerar bloqueios? Uhum. E se gerar bloqueios, o que pode impactar na vida adulta? Sim. Vamos trazer um retrospecto da nossa vida. Essa pergunta pode ser invertida. Tá. O que os nossos pais poderiam ou deveriam ter feito para que a gente não vivesse essas experiências? Essa é a pergunta. Quando a gente começa a perceber que os nossos pais deram o melhor que eles tinham, nas condições que eles tinham, a gente começa a perceber que eles foram mais sábeis do que a gente. A gente vive na era da informação, inclusive a informação acelerada. Áudio de WhatsApp 2.0.
função de acelerar no YouTube, no Netflix. E eu não sei se você sabe, tem um artigo científico que diz que quando você tem essa função ativada e você começa a usar isso, neurologicamente isso vai ativando teus sintomas, as áreas neurais, e vai ativar o estresse e a ansiedade. Só para você ter ideia. Você está ali acostumado a ouvir 2.0 por causa do tempo e tudo mais. Ao longo do tempo, isso vai gerar impaciência com as pessoas, consigo, e principalmente vai gerar o distúrbio de ansiedade. Olha só como isso é grave. E aí, os nossos pais não tinham isso antigamente. Eu sou da era que os meus avós tinham 10, 12 filhos. Os meus tios têm 10, 12 filhos. É uma cultura nortista, né? Não tem televisão. Então, bota para fazer filho, né? Tá brincando. Então, a gente começa a perceber que eles deram o que tinham, o melhor, nas condições que possuíam. Então, o primeiro ponto é identificar em nós. O que é o conselho que eu dou para o pai e para a mãe? E olha só uma coisa interessante que eu descobri. Antigamente, a gente ouvia dizer assim, ó, conselho se fosse bom, ninguém dava. Vendia. E agora a gente pode vender. Eu estou te vendendo o conselho. O nome disso é mentoria. Porque, querendo ou não, mentoria é encurtar caminho. Encurtar tempo. Encurtar tempo e evitar tropeços. E aí a gente começa a dizer o seguinte, é o conselho que eu vou te dar, pai e mãe. Invista 100% em tudo que você tem, presta atenção, tudo que você tem em você. No autodesenvolvimento, para você se descobrir, no desenvolvimento pessoal, intelectual. Por quê? O manual da vida vai dizer que você deve vender tudo que possui para comprar sabedoria. O que isso quer dizer nos dias de hoje? Eu, por exemplo, eu sou de Manaus. Então, eu saio de Manaus para fazer algumas coisas aqui em São Paulo. Eu estou pagando um preço altíssimo para adquirir sabedoria. E a gente só adquire sabedoria na mesa de conselheiro, de pessoas sábias, de pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. E isso entra o poder do ambiente. Mas o conselho que eu dou, invista 100% em você, se descubra os traumas, as dores, trate isso em você, aí você vai conseguir replicar isso na vida dos seus filhos. Porque se você replicar sem tratar em você, você vai fazer um trabalho em vão. Você vai dar murro em ponta de faca. Porque os filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que você fala. Meu pai bebia, meu pai vivia naquele tempo da galera. Não sei se aqui tem, mas era um tempo de galera, que as pessoas andavam com faca, teçada e tudo mais. O apelido do meu pai ele não gosta, mas eu vou falar. O apelido do meu pai era Gargalo. Gargalo? É, gargalo. Aquele da garrafa que você quebra e pega o gargalo da garrafa para dar... Era desse tipo, meu pai. E aí meu pai dizia o seguinte, na época que ele não tinha muita sabedoria, ele dizia assim, meu filho, papai bebe, papai faz essas coisas, mas faz o que eu falo, não o que eu faço. Isso é um ditado errado. Porque a criança, até os 7 anos, onde é formada a personalidade dela, e tudo que ela ouve, vê e sente, é dito como uma verdade absoluta. Pelas figuras de autoridade. Pai, mãe, vô, tio, professor, entre outras pessoas que exercem um papel de liderança na vida dela. E aí, quando forma essa personalidade, cria-se crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Então a gente começa a perceber que o maior trabalho não é com as crianças, é com a gente. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, por quê? Porque as crianças aprendem pelo exemplo, que é que está escrito no manual da vida. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Para eu ensinar um caminho que se deve andar, Nix, eu preciso saber primeiro o caminho. Eu preciso saber por onde anda, como que vai, como que volta. Eu não posso apontar o caminho sem antes trilhar o caminho. Hoje eu posso dar mentoria porque eu já dava mentoria antes de falar sobre mentoria. Então eu não posso falar de algo que eu não vivo. Isso chama-se incongruência na PNL. Então a gente começa a perceber que a congruência ela vem com a fala e com o comportamento. Porque a gente aprende muito mais pelo exemplo do que com a fala. Que legal, Paulo. E essa minha pergunta que eu fiz foi um estralo. É verdade, não tem como você tentar treinar seu filho, sendo que você não tratou você primeiro. Às vezes a sua fala vai ser inconcluente com um exemplo, né? Sim, exatamente. Ô Paulo, te conheço pessoalmente, a gente é amigo pessoal. Nem sempre foi o mundo de flores.
que você vive hoje, não que seja um mundo de flores, mas... não mora no jardim, né? Mas o seu nível de consciência é muito alto. Sim. Hoje, em todos os aspectos, desde o mundo empresarial, pessoal, família. Mas nem sempre foi assim. Você começou no início do podcast, separou 5 vezes da mesma mulher. Sim. Qual foi o seu... Agora chega para você dar um start na vida, poxa... o que eu estou fazendo está errado e eu preciso dar um rumo na minha vida, eu preciso dar um agora chega na minha vida. Qual foi o agora chega que você teve que fazer para conquistar o que você tem hoje no sentido de família, conhecimento, conexões e todos esses frutos que você vem colher hoje? Uhum. Para você que quer saber essa resposta, eu não vou falar, tá aqui dentro do livro. Brincadeira. Aqui dentro do livro tem toda essa história. Eu vou contar um pouco dela aqui, mas você, como eu falo de analogias, de sentido figurado, As Celas da Mente, ele nasceu com esse livro, que inclusive foi lançado dia 26 de julho, lá em Manaus, e ele nasceu com esse propósito, de fazer com que a minha história, o que eu superei, o que eu vivenciei, fosse contado para que outras pessoas se identificassem. E aqui eu faço exatamente separações de pavilhão, e tudo, como se fosse uma cadeia mesmo, que é uma cadeia mental. Como que é o nome do livro, Paulo? Celas da Mente. Celas da Mente. Então, você que nos acompanhe, não deixe de adquirir, porque nesse podcast está apenas algumas gotinhas do que ele tem a entregar nesse livro aí, que foi lançado recentemente, e eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês aí. Mas não fuja da nossa pergunta. Coloca umas gotinhas para nós aí. Qual foi o seu agora chega? Eu tinha 14 anos, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos. Seu irmão mais velho? Eu sou o irmão mais velho. Então, eu tenho um irmão mais novo, que é o Janderson, 2 homens e 2 mulheres, a Jéssica e a Kathleen. Meus pais trabalhavam à noite. Eles passavam a noite trabalhando e eu passava o dia dormindo. Aí eu tive responsabilidade muito precoce, muito cedo, de cuidar da casa, enquanto meus pais estavam dormindo, trabalhando. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos e, ao mesmo tempo, tinha que ser muito bom na escola, que era a filosofia do meu pai. Para você ter ideia, eu aprendi matemática na palmatória. Então, eu odiava pegar palmatória. Para isso, eu tive que ser bom em matemática. O que é palmatória? Palmatória, antigamente, era um pau, assim, que pegava... Isso tinha na escola? Não, no meu pai. Ah, no seu pai. Meu pai era muito rígido nesse sentido de educação. Rígido no sentido de poder ensinar, de poder preparar. Nós aprendemos a ler cedo, antes de ir para a escola, aprender a escrever, porque o meu pai sempre foi da ideologia de que o estudo é a única chave que vai te abrir qualquer porta. É a chave mestra que te abre qualquer porta. E o estudo... O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, Ninguém te tirar. É o que ele dizia. Meu filho, você pode comprar carro, casa, o que você quiser. Quando você morrer, vão levar tudo. O conhecimento é a única coisa que não vão te levar. Você vê como que é, né? Mesmo sem informação, mesmo sem conhecimento que a gente tem hoje, ele já sabia o quão importante é isso. A importância. E esse drive que o meu pai instalou, como disse o Pablo Marçal, inclusive, muito obrigado, pai, pelos ensinamentos que você me deu. Amo muito sua vida. O senhor tem uma importância e significado muito grande de tudo que está acontecendo nesse momento, por tudo aquilo que o senhor me ensinou de caráter, sem muitas das vezes o senhor está vivendo. A gente está falando de nuances aqui, sinóides emocionais e de momentos e fases da vida. Então, essa fase para mim foi muito importante. Então, nessa precocidade de ter responsabilidades, estudar e tudo mais, isso me levou a algumas prisões. Eu não podia brincar com liberdade, como eu poderia, como eu gostaria. Sempre estava condicionado a fazer alguma coisa, tirar uma nota boa, a fazer uma tarefa de casa, doméstica. E aí eu sempre fui muito ligeiro nisso, né? Sempre fui muito cara que, eu quero muito isso aqui, eu quero jogar bola, eu gostava de jogar bola, então eu tinha que fazer isso aqui. Eu já antecipava. Foi daí que eu descobri um nome chamado proatividade. Eu nem sabia o que chamava. Eu já fazia antes para poder ter o argumento para quando eu fosse pedir, ela dissesse não. Então minha mãe foi muito próxima de mim, então isso tudo me deu maturidade muito precoce. Só que com isso, aos 14 anos, minha mãe, em busca de alguma coisa, que eu não sei o que é, porque ela já faleceu há 10 anos, há 15 anos eu não tive a oportunidade de perguntar isso para ela. Então, ela buscou outros caminhos. O caminho do ocultismo, o caminho da macumbaria. E aí ela pegava lá os demônios, chama-se possessão o nome disso, espiritualmente falando. E aí eu via ela naquele estado, eu era novo, minha mãe daquele jeito, eu ficava com medo, e, ao mesmo tempo, eu não tinha o que fazer. Ela pediu um monte de coisa, eu tinha que fazer. Aí o meu pai, sem sabedoria, acreditava que
tirava com chicote de peão roxo, que é uma planta medicinal. Aí eu vi 2 cenários, minha mãe naquele cenário e meu pai espancando minha mãe. Claro que o meu pai queria que minha mãe se livrasse daquilo. Então eu busquei o caminho da espiritualidade. Minha avó, por parte do meu pai, a vovó Ana, ela me deu alguns caminhos, conselho. Com 14 anos eu me converti, conheci Jesus. Dentro dessa busca eu consegui ser intenso. Minhas maiores experiências com Deus foi quando eu tinha essa época, né? Uma das maiores, hoje eu tenho outras experiências. E aí eu fui nessa busca, 1 ano depois meu pai se converteu, depois a gente conseguiu levar minha mãe. Quando foi 17 anos, quando eu estava ali no ápice, terminando o estudo, entrando na faculdade, eu conheci 2 pessoas que eu considero 2 pessoas, inclusive, peço licença pela expressão da palavra, mas foi essa a situação que aconteceu. 2 pessoas vagabundas, a droga e a bebida. Então esse acúmulo de várias circunstâncias, várias sinoses emocionais, várias experiências que geraram crenças fortalecedoras e crenças limitantes, me levaram a tomar uma decisão muito precipitada em 2017. Eu já estava com a Shirley, a gente estava namorando ali. Aí uma noite alguém me convidou, porque como eu era da liderança da igreja, eu estava vendo muita coisa que era incongruente com a fala e o comportamento. E aquilo me deixou chateado, que é um detalhe, eu preciso abrir um parênteses. Não importa onde você esteja, não importa o que você faça. O que importa é o que você faz com isso. Eu posso vir aqui te xingar. Você vai ficar magoado, com raiva, se você quiser. Porque o que vai determinar isso é o que você faz com o que eu fiz com você. Então, às vezes, pela falta de sabedoria e inteligência emocional, a gente se deixa levar. Poxa, é o Paulo, é meu amigo, eu não imaginava que ele pudesse fazer isso. Tá, mas tu não sabe o que eu passei, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Claro que isso não justifica. Mas você tem o poder de decidir se isso vai te ferir ou não. Então eu deixei pela falta de sabedoria. Muitas coisas que estavam acontecendo, que eu estava vendo, que eu estava ouvindo, influenciar na minha decisão. E naquele belo dia eu recebi um convite para sair. E aí entrou o adendo, que eu quero que você entenda. Tome cuidado com o que você rejeita. Como eu era líder de célula cedo, eu rejeitava quem usava droga. Eu dizia assim, como é que o cara que é inteligente, o cara que tem empresa, o cara que é casado, como é que ele pode ser um otário? Era essa a expressão. Como é que o cara pode ser um otário a chegar ao ponto de usar droga? E aí eu rejeitava aquilo. Aí sabe o que aconteceu depois? Eu estava me tornando pior. O nome disso chama-se hipocrisia. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente julga e principalmente com o que a gente tem medo. Porque o medo, ele é atraente. O medo, ele é atrativo. E eu posso provar isso no manual da vida. Jó, ele tinha medo de perder os filhos. Porque toda vez que os filhos iam fazer uma festa, imagine Jó. Jó era um mega bilionário da época. Ele dominava o Ocidente e o Oriente. Tinha bois, fazenda, tudo. Ele dominava tudo. Agora imagine filho de bilionário. Fazer festa, chamar os amiguinhos, não sei o quê. Hoje chama de after, né? Eles iam fazer os after da época. Toda vez que os filhos faziam festa, Jó ia, depois que acabava a festa, queimar incenso em oferta a Deus. Como se fosse um pedido de perdão coletivo. Na igreja católica, vamos dizer que fosse um confessionário. Ou seja, ele tinha medo que as consequências dos pecados dos filhos pudessem ter um impacto na vida deles. E quando aconteceu tudo que Jó, eu te incentivo inclusive a ler o livro de Jó, que tem muitos ensinamentos de amizade, network, de fé, de esperança, de casamento. Aí tem uma frase que ele diz assim, em alguma das instruções que ele dá. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então isso mostra que o medo, ele é atraente. Porque o medo, ele é uma fé negativa. A fé natural, a fé inteligente é eu acreditar em coisas que eu quero, mas eu não vejo. O medo é do mesmo jeito. Porque o medo, você não quer que aconteça, mas ele vai acontecer. Porque o cérebro, ele não consegue identificar o que é a palavra não, do que é real e imaginário. Ele não sabe. Por isso que quando eu falo assim em alguma situação, um exemplo, criança, 2 anos, tá ali brincando aí, fala, não bota o dedo na tomada. O que ele vai fazer? Colocar o dedo na tomada, porque ele não sabe o que é a palavra não. Mas vamos falar de um adulto também. Às vezes em uma situação caótica como essa, fala bem assim, um assalto, fala assim, não olha para trás. Não reage. O que ela faz? Reage, vai olhar para trás. Porque é um não indutivo. Isso, neurocientificamente, a gente consegue comprovar.
E a gente consegue perceber que tudo isso que a gente rejeita e tem medo, a probabilidade de você atrair é muito maior. E foi isso que eu fiz. E aí eu mergulhei nesse mundo que para mim era um atalho que eu estava pegando, mas na verdade era um beco sem saída. Eu passei 4 anos nesse mundo, saía terça-feira, voltava sábado. Teve um dia que eu passei 7 dias consecutivos bebendo, usando droga, traindo, mentindo minha esposa. E tudo isso é uma plantação. Uma hora vai chegar uma colheita. E eu lembro nitidamente, no dia 23 de dezembro de 2025, eu estava num local que estava tendo uma festa. 23 de dezembro de 2005. 2005. Eu tinha cheirado tanta droga nesse dia, eu tinha cheirado 15 gramas. Eu peguei um princípio de overdose. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme do Cidade de Deus, que é do Zé Pequeno e tudo mais. Que tem uma hora que os caras vão fugir e tá lá na árvore, que um deles é até ex-evangélico. Ele fala assim, se eu sair daqui e os policiais não me pegarem, eu volto pra igreja. Foi a mesma promessa que eu fiz pra Deus. Se eu conseguir chegar em casa, tomar um copo de leite, que era o que acalmava a cocaína, né? Adrenalina, todo o sistema nervoso que ativa, eu largo isso. E foi naquele dia que eu tomei a decisão, respondendo a tua pergunta. Agora chega, porque minha vida estava no fundo do poço. Eu estava num momento tão deplorável da minha vida que eu quase morro pelo meu nariz. E eu disse isso, agora chega, eu não aguento mais. Então esse momento foi muito decisivo, esse momento foi muito importante. Ele está tão vívido na minha mente como se tivesse acontecido semana passada. Nossa, incrível, a decisão radical que você tomou, uma excelente escolha, Sim. Né? Que gerou e veio gerando todo o resultado que você tem tendo até agora, né? Nesses praticamente 20 anos. 20 2005 para 2025. Vai fazer 20 anos. 20 anos. Caramba, Paulo. Que legal, cara. Que história marcante. Quantos conselhos, quantas coisas você não viveu para poder aconselhar hoje. Sim. Né? E vindo nessa parte de vivência, de conhecimento, você é um cara que vem buscando o autoconhecimento, vem buscando adquirir conhecimento em diversos locais, diversos mentores. Você, pelo pouco que te conheço desde 2023, o tanto de mentor que você já teve. E o tanto que o mentor foi importante para sua vida. Sim. O quão importante é para uma pessoa ter um mentor na vida dela, seja ela para dores emocionais, seja ela para empresarial, seja ela qualquer segmento, qualquer área que precise. Qual a importância do mentor? Primeiro, vamos dar uma continuidade nessa história. Aí depois de 4 anos eu consegui passar por isso, e aí eu continuei ainda usando droga, porque o ser humano é assim. Aí 6 meses depois, mas cada vez que eu bebia, usava droga, eu vomitava ou saía sangue. 6 meses depois eu consegui largar definitivo. Sim. E aí começou uma busca por entender assim, como é que um jovem com 14 anos, que construiu o que construiu, conseguiu avançar, terminar os estudos, começar uma faculdade, com um futuro mega promissor, inclusive no futebol, eu tinha uma habilidade ali, não muito fora do comum, mas acima um pouquinho da média. Dá pra ser o Neymar da vida aí. Mas dava pra jogar. Como é que um jovem, com toda essa bagagem, conseguia tomar uma decisão dessa sem inteligência emocional? Aí eu comecei a buscar conhecimento, porque eu queria me conhecer, eu queria saber o que aconteceu com a minha vida. Que merda é essa que tá acontecendo? Porque eu larguei a droga, mas tinha muita coisa bagunçada dentro de mim. Eu passei 10 anos, como a gente fala, rodeando no deserto, dentro de um looping. E dentro disso, buscando respostas. Aí eu voltei com a minha esposa, a gente já tinha separado a primeira vez. Aí eu fui pai, precocemente, tive que conseguir arranjar família, estruturar uma família. Mas como é que estrutura uma família com toda bagunça desse jeito? Então, dentro desses 10 anos, eu estou nessa busca de autodesenvolvimento, de conhecimento. Fiz curso de PNL, curso de coach. Fiz várias buscas por resposta, de entender por que estava acontecendo comigo. Só que isso refletia no meu comportamento. Eu sou dominante de comportamento e eu sou colérico de temperamento. Então, tudo isso é bate e volta. Eu era muito explosivo. E aí eu era muito reativo. Então tem muitas decisões que eu tomei de forma equivocada, precipitadamente. E aí, nesse separa e volta com a Sheila, a gente separou 5 vezes. A última separação durou 4 anos. Em 2016 a gente foi para Jocum. Jocum é um projeto que é dos Estados Unidos
E aí tem uma base em Almirante Tamandaré, no Paraná, que é do pastor Cote. E aí a gente foi lá, eu entendi muita coisa que estava acontecendo na minha vida, muita coisa que era a origem da minha vida. E aí a gente vai perceber que pela neurociência, isso chama-se de padrão de comportamento inconsciente. O que meu pai faz, eu faço. O que eu faço, meu filho faz. E isso a Bíblia vai chamar, espiritualmente falando, de maldições hereditárias. Que são brechas que são dadas, que vai passando de geração para geração. Ou seja, são decisões que nós tomamos, que as consequências, quem vai muitas das vezes sofrer, é os filhos, nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Então, eu fui percebendo nesse projeto, nesse caminho, que eu precisava me encontrar. Foi quando, em 2017, que eu tinha separado da última vez da Shira, a gente separou em 2016, comecei de 2017, eu estava literalmente no fundo do poço novamente. A gente tinha acabado de perder uma eleição, que eu trabalho na parte política também, e aí eu estava sem trabalho, sem a esposa, sem esperança e sem visão. E aí, em 2017, eu estava frequentando uma célula, o pastor Lidoíno, um abraço, pastor. Ele falou, cara, esse cara aqui, eu acho que ele pode te ajudar. Ele fala algumas coisas parecidas com o que tu tá buscando, com o que tu tá falando, com o que tu tá querendo. Aí ele me apresentou o Thiago Brunet, 2017. 2017. Aí, lá em meados de abril, maio, eu não sei se você já pegou uma série muito boa na Netflix e você maratonou ela. Você quer terminar ela, você vira à noite, passa 2, 3 dias, sai, quando volta já quer terminar a série. Foi assim mesmo com o Thiago. Eu maratonei ele quase 2 dias. E aí ele lançou um desafio em um dos vídeos. Que vai ter a Conferência de Destino aqui em Barueri, Arena Barueri, em setembro e tudo mais, custava X. E aí eu falo agora que eu tava no fundo do poço de forma chique. Porque tudo que tinha sobrado, sobrou um carro. O carro valia 25 mil na época. Eu vendi por 10 mil de tão desesperado que eu tava. Dei 5 para a mulher e comprei o ingresso, a passagem com 5 mil. E eu vim para a conferência. E essa conferência me deu uma luz, o ambiente, a instrução certa, destrava o destino certo. Aí qual que é a importância do mentor? Pra gente chegar no... Aí só que tá tão gostosa essa história, Paulo. Foi tão forte em 2017, assim, que conseguiu dar muita clareza para você começar a mapear todas as suas rotas? Sim. Veio um complemento de 2016 na Jocum, deu um fôlego, e aí complemento com 2017 para entender assim, cara, aconteceu por isso, por isso, por isso. Mas entender, a vida começa a partir de agora. Porque a gente, muitas das vezes, num lugar de vitimismo, sem entender o poder da autorresponsabilidade, a gente fica dizendo, aconteceu isso por causa do fulano. Aconteceu isso na minha vida por causa do ciclano. Por causa do meu pai. Por causa do meu... Não. Aconteceu tudo por causa de você mesmo. Eu sei que é dolorido você ouvir isso, mas tudo que acontece de bom ou de ruim na sua vida é 100% responsabilidade sua. Só que para mim foi um choque. Tudo que eu tinha vivido. E aí, essa experiência, esse ambiente, o que eu ouvi, me deu estímulo, fôlego para ir buscar agora o que eu queria. E aí, isso me trouxe uma maturidade de entender assim, olha a importância de ter alguém, de ter um mentor, de ter alguém que direciona. Porque o Thiago, ele vivenciou algumas histórias semelhantes à minha. Então, fundo no poço, quebra financeira. Ele nunca separou, mas eu separei 5 vezes. Então, tudo isso me deu, sabe, aquele ar para respirar. Agora eu volto para Manaus. Já estava separado, agora eu vou organizar minha vida. E aí eu comecei um processo de busca, de novamente, curso de PNL. Fiz 2 cursos de PNL muito bom. Eu fui perceber o que seriam os frutos do Espírito Santo através desse curso de PNL. Inclusive, olha só, detalhe, vou mandar um abraço para a pastora Catilene. Naquele primeiro curso, em 2018, de PNL, ela fez uma profecia para minha vida. Ela disse, um dia tu vai escrever um livro. E eu estava quebrado, eu queria saber de escrever livro. Eu nunca imaginei escrever livro. Pastora, o profeta só tem honra quando a profecia se cumpre. Tá aqui. E aí, isso me deu estímulo. A partir de 2018, eu não tinha condição de pagar uma mentoria ainda. A partir de 2018, eu comecei a vir como voluntário, servir como staff na Conferência de Destino do Thiago Brunet. E aí todo aquele ambiente, todo aquele ambiente profético me destrava de destino profético. Então, ter um mentor hoje, ele é fundamental, principalmente para te dar direcionamento. É como se fosse um pai melhorado, no sentido de que não tem apego em você,
que não tem um valor emocional, um apego emocional, mas que quer o seu bem, que te ama de verdade. Não porque você está pagando um valor para ele, mas porque você sabe que vendo um mentorado indo por um caminho, que muitas das vezes é o caminho que você trilhou, o resultado dele vai ser a mesma coisa que você passou. Então, em 2019, 2020, na pandemia, aí foi quando eu fui buscar a mentoria. Foi a primeira mentoria que a gente se encontrou, a dos conselheiros. Dos conselheiros. Caramba, que bacana. E você falou um ponto bem importante aqui, Paulo, que eu gosto de frisar porque eu falo isso de vez em quando aqui no podcast. Se você não tem condições de pagar uma mentoria, vê uma forma de você servir. Que você servindo, você aprende também. Sim. Então tem 2 jeitos de você acessar lugares. Ou é pagando, ou é servindo. Se você não tem condições de pagar, sirva de alguma forma. Aprenda a servir, né, Paulo? E nesse ponto eu quero te dar uma dica a mais. O servir, Nix, vai de várias formas. Mas a principal, sabe qual é? É você doar o seu tempo. As pessoas na pandemia, e eu acredito muito que, apesar das nossas percas na pandemia, mas a pandemia veio dar um sinal. Nós estávamos vivendo a era digital, do marketing digital e tudo mais, da internet, a gente ficar rolando rios ali e tudo mais. A pandemia veio dar um recado. Volte a sentar na mesa, volte a olhar nos olhos, volte a conversar. Só que as pessoas passaram pela pandemia e esqueceram da tarefa, esqueceram da lição. E quando você doa o seu tempo só para ouvir alguém, cara, isso é a melhor forma de linguagem de amor, que é tempo de qualidade. Porque as pessoas hoje têm uma necessidade muito grande, eu vejo por aí, de falar. Só que elas são mal compreendidas e elas são silenciadas, às vezes pelo ambiente de pertencimento, elas não se sentem pertencentes. Por isso que vão criando-se os grupinhos. Na escola não era o grupo do nerd, do bagunceiro, da galera do meio termo, que eles chamavam de CDF, né? Então a gente vai percebendo que a necessidade de pertencimento, de acolhimento, ela é tão grande que as pessoas vão criando as delas de forma até equivocada. Então, quando você doa o seu tempo, quando você doa o seu coração para servir alguém, você está fazendo um ato de nobreza. E essa é uma forma muito clara de servir as pessoas. Que legal. Então, aproveita essa deixa, sirva. Sirva também. Paulo, e as pessoas que querem servir e por algum motivo tem algum bloqueio, porque não consegue, acha que não pode estar em mesas importantes, acha que aquele local não é para ela... não sei se existe, mas se existir, você puder explanar para nós. Tem algum bloqueio que é mais forte do que o outro, que vai nos não fazer ir para frente ou prosperar? E eu não estou falando de forma financeira, prosperar em diversas áreas na vida. Uhum. Algum tipo de bloqueio que é maior que o outro, que tem que se olhar com carinho, esse mais do que aquele, ou qualquer um pode travar de qualquer forma você lá na frente? Não sei se você entendeu minha pergunta. Sim, sim. Ordem de prioridade. Sim, ordem de prioridade. A gente começa a perceber que é o seguinte, a ordem de prioridade ela pode ser uma para você, outra para mim, mas elas são universais. Pelo tipo de experiência que a gente teve. A crença limitante vem pelo que você ouve, pelo que você vê e pelo que você sente. Legal. Você sentiu, ouviu e viu de uma maneira e eu vi de outra. Então a gente vai dar significado de acordo com essa experiência. Mas uma das coisas que eu vejo que quase todo mundo cai no mesmo erro é a crença do amor próprio. E aí ela vai desencadeando outras coisas. Inclusive no livro eu falo muito bem sobre isso, inclusive dessa, não uma ordem de prioridade, mas acho que elas são as mais fortes. No Antigo Testamento tinha vários mandamentos. Aí Moisés foi e compilou em 10. Aí vem Jesus e compila em 2. Os 2 maiores mandamentos, se você cumprir, você está cumprindo todos de tabela. O primeiro é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é condicionado. Eu só consigo amar o próximo se eu me amar. O amor próprio me faz entender o seguinte. Eu não posso, você está com sede, e eu também estou, mas se você não tem água, eu tenho. Eu não posso dar minha água toda para você. Mas nossa, como é isso? Isso é egoísmo. Não, isso é inteligência. Isso é amor próprio. E o que eu posso fazer com você é dividir minha água. Servir dando minha água toda, ficando sem água, para te dar água, isso não é amor próprio. Porque eu só posso te dar o que eu tenho. Eu só posso dividir com você o que eu possuo.
Amar próprio é me ajudar primeiro para eu poder depois te ajudar. Eu já falei com várias pessoas que têm um dogma na cabeça, que de repente ela só tem uma cesta básica, a gente chama de rancho lá em Manaus. Aí chega alguém pedindo na porta, ela dá o único rancho que ela tem para a pessoa. Aí a gente pergunta, e a tua família? Ah, não, Deus vai prover. Então, Deus pode prover para ti, mas também pode prover para a pessoa. Por que você não divide? Isso é desinteligência. Que sacada, Paulo. Como que você vai amar seu próximo? Se você não se ama, Se ama. você não pode amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso, e como é que você vai Você ajudar? não consegue abrir o próximo se não ama a ti mesmo, é verdade. E se anular, amar o próximo, servir o próximo não é se anular. Nix, eu só posso ajudar alguém a ensinar a ler se eu souber ler. Você está entendendo a profundidade disso? Eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei. Eu preciso primeiro aprender comigo para depois transbordar em outra pessoa. Eu primeiro preciso ser, e só aqui a gente já quebra um outro paradigma da prosperidade. Ah, eu quero ajudar muitas pessoas. Ah, legal, você tem muito? Não, então como é que você quer ajudar muitas pessoas? Isso é matemática, matemática é exato. Você só consegue ajudar uma quantidade maior de pessoas se você tem maiores recursos. Isso é óbvio. E a riqueza, ela é gerenciável. A gente começa a perceber, cara, para amar o próximo, eu preciso primeiro me amar. Tem pessoas que são dependentes emocional da outra. Ai, se ele me largar, minha vida acabou. E você? Se tu se largar, a tua vida vai acabar? Não. A gente honra a palavra com todo mundo, Nix. Cara, dia 30 eu vou fazer aquele pagamento. E você vira o céu, a terra, move o mundo para honrar dia 30. Tá, mas quantas promessas você fez para si próprio que você não honrou? Como é que você pode se considerar uma pessoa de palavra se você não honra os seus combinados? Se você não honra com a sua família? As pessoas compram louças lindas, maravilhosas, para receber uma visita. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso pelas visitas. Mas você já fez isso pela sua família? Um jantar aleatório, especial? Deixa o cristal guardado, só quando vem a visita. Exatamente. Aí, no dia a dia em casa, colocando um copo de requeijão. Exatamente. Eu vou dar outro exemplo. Nesse belo dia, a visita vem. Claro que a gente entende. Aí, de repente, acontece um acidente. E a pessoa quebra aquele cristal que você guardava e gostava tanto. E você fala, não, fique tranquila. Eu vou varrer, eu vou limpar. Mas se é um filho seu, você trataria da mesma forma? Isso é muito forte. Se a gente entender isso aqui, a gente zerou o game. A gente precisa primeiro se cuidar. A gente precisa entender que a gente mora dentro da gente. Que toda decisão que eu tomo, quem vai sofrer as próprias consequências sou eu mesmo. Se eu começar agora a comer de maneira desorganizada, acelerada, eu vou sofrer essas consequências. Podendo atrair doença, uma obesidade, beber, eu posso correr risco de morrer dentro de um acidente, dirigindo. Eu tenho que cumprir primeiro os combinados comigo, eu preciso me amar. As pessoas, eu ouvi um relato de uma pesquisa que a maioria das pessoas que não se amam, elas não conseguem se olhar no espelho. E como é que eu posso achar um cara bacana, achar você um cara legal, um cara super da hora, se você mesmo não se acha assim, não se enxerga assim? Então, se fosse organizar em ordem prioritária, eu começaria por aí. Porque quando você se enxerga como filho, como alguém que é especial, como alguém que foi criado, planejado, você começa a se amar. Porque você vai amar o que está dentro de você. E nesse aqui eu quero me aprofundar um pouco. Posso? Por favor, amigo. Tá muito bom o papo. Vamos imaginar o seguinte. No princípio, havia trevas. E o Espírito pairava sobre as águas. Ou seja, não existia nada. Só existia água. O Espírito pairava sobre as águas. Gênesis 1. E a gente começa a perceber que a forma era vazia e sem forma. A terra era vazia e sem forma. E o Senhor tem uma ideia. Opa, eu vou criar os céus e a terra. Vou criar o mundo. Vou criar as coisas. Aí, no primeiro dia, ele diz, haja luz, houve luz. Vem comigo. Haja luz. Ele não disse, se Deus quiser, haja luz. Se haja. Haja é agora. E houve luz. O Kairos de Deus é agora. O Kairos significa o tempo oportuno para manifestar agora. Não existe passado, não existe futuro. Existe agora.
Kairos. Pelo poder da palavra, ele disse haja. E pelo poder da palavra, que o Espírito que pairava pegou o poder da palavra e executou. Ou seja, um trabalho em conjunto. Deus falou, o Espírito manifestou. Primeiro dia, ele fez isso e viu Deus que era bom. Ele fez isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Aí ele criou a planta, criou os limites da terra, criou o sol, criou a lua, as estrelas, criou tudo. E viu Deus que tudo isso era bom. Quando chegou no sexto dia, ele fez algo diferente. Ele disse, agora façamos. Aí ele fez uma convocação, uma assembleia, não tem aquela de condomínio? Anjo, arcanjo, querubim, serafim, o Espírito Santo, Jesus. Aí ele disse, agora vamos fazer o seguinte, vamos arregaçar as mangas, pega o barro, e aí vamos formar aqui. E a gente começou a formar, e tomou forma, e viu. E quando menos espera, Adão está criado. A obra-prima. Por que ele não fez pelo poder da palavra? Se ele fez isso do primeiro ao quinto dia. Agora nós vamos entender aqui a chave, vem comigo. Aí viu Deus que estava tomando forma, só que faltava algo. Faltava vida. Aí pelo sopro, ele transfere vida a Adão. Poder, transfere fôlego, transfere o amor, transfere todos os atributos de Deus. Vamos usar uma analogia? Vocês assistiram aqueles filmes que tem o salva-vida na praia, e alguém vai lá e se afoga, e aí quando ele se afoga, o salva-vida vai lá fazer o quê? Respiração boca a boca. Quando ele faz respiração boca a boca, ele não está beijando, que nem a gente vê naqueles filmes, que é aquela loirona. Está transferindo vida, fôlego de vida. Quando ele transfere fôlego assoprando, que é uma técnica dos bombeiros, do salva-vida, ele está transferindo fôlego de vida, e a pessoa se afoga e volta à vida. Só que nesse caso, Deus não está acordando, mas ele está transferindo vida, pelo fôlego de vida. Tudo que Deus é, ele transferiu para Adão nessa hora. Principalmente o poder das palavras. E aí a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você fala. Tanto como positivo, como não positivo. Porque as palavras têm poder. Muito poder. Tem poder. E aí aí Adão toma o fôlego de vida. Aí ele vive. Aí Deus já não fala que tudo que ele fez era bom. Ele já diz, viu Deus que isso era muito bom. Aí lá no Salmo, o salmista vai dizer que pouco menor do que Deus ele nos fez. O Salmo 139 também vai falar um pouco de como que ele fez. Ele sabe do pensamento antes de vir na nossa cabeça. Ele sabe das palavras antes de vir na nossa boca. Porque ele nos criou. Todos os dias da nossa vida estão contados na palma da mão dele. Porque ele é o Criador. Ele fez a imagem e semelhança. A imagem e semelhança. Ele disse agora lá em 1:26, Gênesis, que você governe sobre todas as coisas. Quando ele transfere o fôlego, ele transfere também o Espírito. Esse mesmo Espírito que tem o poder de manifestar a glória. E por que muitas das vezes, Paulo, muitas pessoas, até nós mesmos, não conseguimos se assemelhar à imagem e semelhança de Deus e muitas vezes não consegue governar sobre todas as coisas, muitas das vezes nem sobre a própria vida. Por quê? Porque a identidade não está ativada. Porque quando ele transfere o fôlego, ele transfere o Espírito. E aí quando você se ama, quando você entende do amor próprio, você entende quem está dentro de você. Por isso que é o sinal da cruz, o primeiro e o segundo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, vertical, e amarás o teu próximo, horizontal. Só que eu só posso amar quando eu entendo quem está dentro de mim. E aí, Adão é criação. Quando a gente aceita Jesus, confessa que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente se torna filho. Quando a gente se torna filho, a gente tem uma identidade. O príncipe Charles, ele não teve dúvida da filiação, que quando a rainha Elizabeth morreu, ele seria o próximo rei. Ele não teria, porque é uma filiação. Isso é natural. Então a gente começa a ter a naturalidade da identidade quando a gente se reconhece como filho. E vou te falar um negócio, todo mundo tem curso para pai hoje, casados para sempre, curso de pai, mas não tem curso de filho. A gente não sabe ser filho. Os nossos filhos sabem ser filho.
Eu até brinco com a Shaira, minha princesa, eu chamo ela de folgada. Eu comprei o iogurte que ela quer. Ela vai lá na geladeira e pega o iogurte sem pedir de mim. Ela desfruta. Desfruta é comer do fruto. Sem pedir de mim, porque ela é filha. Filha não precisa pedir do pai. Filho precisa desfrutar. O príncipe Charles não precisa pedir da mãe que ele seria o próximo rei. Então, por que as pessoas não vivem? Porque elas não têm sua identidade ativada. De entender quem eu sou. E não conseguem entender Deus como papai, como... Exatamente. Como ela trata o filho dela em si. Forte isso, hein, Paulo? A criança... Vamos usar o Henry Esther. Aconteceu qualquer coisa. Ela caiu, machucou o joelho, ralou. Quando ela corre pro teu braço falando papai, ela quer um remédio ou ela quer o teu abraço? Um abraço. Isso é o melhor remédio. Ela até esquece. Porque o amor do pai, ele tira o medo, cura as feridas, mas principalmente a certeza, a segurança, a proteção que o pai pode proporcionar. Então, ver Deus como pai é eu me ver como filho. E aí, tendo essa identidade ativada de filho. E como que ativa isso? É simples. É só reconhecer ele como único, suficiente, salvador. Simples. E crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar que Jesus é o único Senhor e Salvador. E esse papo nem é sobre religião. Só existe uma religião na Bíblia. Você sabe qual é? Não. Não sabe? Só existe uma religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Essas 6.000 religiões que existem, nenhuma está na Bíblia. O evangélico, o católico, não existe. Jesus não pregou religião. Jesus viveu o amor. Porque os 2 maiores mandamentos falam da mesma coisa, de amor. Amar é muito mais do que simplesmente cuidar e se doar. Mas é entender quem está dentro de mim. E eu preciso cuidar daquele que está dentro de mim. Esse sopro de vida, esse fôlego de vida, o espírito, o poder da palavra, de tomar cuidado. E poder entender que o amor, ele é a única coisa que vai prevalecer sobre todas as outras coisas. Por isso que diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então esse é o segredo de entender sobre a identidade, de poder viver algo que a pessoa entenda que merece. A gente viver o merecimento da filiação. E se algo que parece tão simples, que é a gente entender que Deus, o Criador, seja como for, é pai, e a gente se portar como filho já é muito difícil. Imagina as outras crenças, outras dores emocionais que existem, né, Paulo? Sim. Caramba, que show de bola. Paulo, tem muitas pessoas que não assistem nosso podcast, tem diversos Paulos, diversos Paulas que nos assistem hoje. Se você pudesse voltar no tempo, há 20 anos atrás, o que você falaria pro Paulo Onetti? Porque, às vezes, o Paulo Onetti de 20 anos atrás é um monte de Paulo que está nos assistindo agora, que precisa de um conselho do Paulo evoluído do futuro. O que você falaria? Mas antes de você falar, você que nos segue, nos acompanha no nosso podcast, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha para quem você acredita que é essa mensagem, para quem você acredita que é esse podcast. Então, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as informações toda quinta-feira, porque a gente faz isso para vocês, tá bom? Então, se inscreve, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa mensagem que o Paulo vai colocar agora. Você que está passando por um momento de sinode emocional, pode ser uma falta de perdão, pode ser a falta de amor próprio, a crença da incapacidade de conseguir algo, será que é para mim, de merecimento. O que eu digo para você? Primeiro, do fundo do meu coração, não entenda isso de maneira equivocada, mas que você possa entender a raiz disso que eu vou falar. Aceite Jesus. Jesus, ele já te escolheu antes de você escolhê-lo. Ele te conhece antes do ventre da sua mãe. E isso Jeremias falou no Antigo Testamento. No Novo Testamento, lá em Efésios, ele vai dizer que antes da fundação do mundo, ele já te escolheu. Ou seja, o marceneiro que criou essa mesa, ele sabe todos os detalhes dessa mesa. Se o marceneiro que tem a capacidade de criar uma mesa
conhece como ninguém a mesa, Deus é do mesmo jeito. Quem nos conhece por inteiro é Deus. Eu não estou falando de forma religiosa. Tira isso do seu coração. Talvez a igreja tenha te ferido, talvez as pessoas tenham te ferido. Mas a decisão é sua do que você faz com essa ferida. Essa ferida pode te apodrecer até o ponto de você morrer, ou essa ferida pode virar um remédio para outras feridas. Que é isso que eu faço hoje. O conselho que eu te dou, aceite Jesus. Eu poderia te dar qualquer conselho aqui, mas todos eles vão convergir para isso. Porque quando você aceita Jesus, você tem uma filiação. Você sai de criatura e se torna filho. Quando você se torna filho, só de tabela, você é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Jesus. Tudo que foi conquistado na cruz você tem direito. Inclusive, uma vida abundante e uma vida plena. Então, você que está passando por qualquer desafio que seja, uma perca de um ente querido, a perca de um emprego, a perca de uma sociedade, uma quebra financeira, pânico de ansiedade, uma depressão, busque pessoas que vão te ajudar nisso. Se é financeiro, busque um mentor financeiro. Alguém que pode te auxiliar nisso. Se é emocional, eu falo isso no meu método toda hora. Se sai da minha alçada, procure um terapeuta, um psicólogo. Se for o caso, um psiquiatra, se for um caso psiquiátrico. Se for uma questão familiar, procure um terapeuta familiar. Procure pessoas que podem te auxiliar nesse caminho. Porque uma coisa é certa que eu descobri, sozinho a gente não consegue. Sozinho é impossível a gente conseguir sair do buraco. A gente precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Só que pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. O que você prefere? Você prefere ser curado ou você prefere ferir as pessoas? E outras coisas. A gente só dá o que a gente tem. Então procure pessoas que podem te auxiliar. A roda de conselheiro, ela define o destino. Eu vou te dar um exemplo disso. Davi, por tudo que ele viveu, um grande rei, ele treinava todo dia Salomão. Pela sabedoria, por busca de sabedoria. Quando Salomão assume o reinado, Deus chega para Salomão e pergunta assim, o que tu quer que eu te faça? O que ele foi treinado? A pedir sabedoria. E a única coisa que ele faz, pede sabedoria. Nós somos o fruto do meio. Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Nós somos a média dos livros que nós lemos. Nós somos a média do que nós vemos, do que assistimos, seja série, filme, noticiário. Você é a média disso. Você é a média das pessoas que você convive no seu trabalho. Se você anda com pessoas que estão buscando evoluir, você será a próxima. Se você anda com pessoas que fofocam, você é uma delas. Ai, não, é uma delas. Você é conivente. Então você é a média das pessoas que você convive. Então busca pessoas que estão em fase de crescimento, busca mentores. E outra coisa, seja ousado, seja corajoso, pergunte, fale. Quando a gente era pequeno, na escola, a gente tinha uma dúvida, a gente perguntava e a pergunta resolvia o nosso problema. A gente cresceu e esquecemos disso. A gente tem medo de fazer pergunta quando está em ambiente. Faça perguntas. Então, o conselho que eu dou, aceite Jesus e procure pessoas que podem te auxiliar nesse processo. Show de bola. Então, para você já fica essa dica. Aproveita e pega esse conselho. Começa a praticar o que você tem ouvido hoje nesse podcast. Paulo, aproveitando esse ensejo, recentemente você lançou esse livro maravilhoso, Celas da Mente. A pessoa que está nos assistindo, que quer adquirir esse livro maravilhoso que vai trazer muitas respostas para a libertação emocional que ela precisa, fala um pouquinho sobre ele para quem nos assiste aí, como que a pessoa faz para adquirir, por que foi lançado, qual que é o destino da arrecadação desse livro. Show. Esse livro, Celas da Mente, eu conto um pouco da minha história. A gente está finalizando uma pós-graduação em neurociência, ainda não posso dizer que eu sou um neurocientista, mas logo eu vou estar dizendo isso. E quem está dizendo isso para você é um ex-dependente químico. Se eu conseguir, você também consegue. É a primeira coisa. Esse livro nasceu com o objetivo de deixar um legado para as pessoas. Aquilo que eu passei pode gerar um estímulo para as pessoas e até uma provocação para que elas possam também superar o que elas estejam vivendo. Porque todos nós estamos passivos a isso. Nós não estamos livres. Cada um no seu nível, cada um no seu time. E aí esse livro foi um propósito que eu fiz pessoal com Deus.
toda a arrecadação desse livro, ele vai ser doado primeiro para uma clínica de recuperação e para algumas instituições de caridade, principalmente um abrigo infantil de pessoas órfãos, para cumprir, inclusive, a religião que Deus me deu. Então, você que quer adquirir, entre no meu Instagram, @onetjunho, ONETEJR, eu vou deixar aqui. Entre lá, que todo o valor que será arrecadado vai ser revertido para essas instituições de caridade. Você que é empresário, você que é líder, você que é CEO, você que é um cara visionário, e você também que não é, mas quer fazer, compra 5, 10, 15, 20 exemplares para que eu possa doar para as pessoas. Eu vou levar esse projeto, inclusive, para dentro de uma cadeia. Eu já estou negociando com uma procuradora federal lá de Salvador para eu levar lá no Presídio Federal, para levar o meu livro, porque tem uma analogia com o presídio, para justamente trazer uma linguagem, principalmente uma possibilidade e uma oportunidade de levar uma mensagem para quem precisa. Então, você que tem interesse, entre conosco, entre em contato conosco, que eu vou fazer questão de autografar e mandar autografado para sua casa. Pessoal, então não perca a oportunidade, adquira já. Além de você adquirir um exemplar maravilhoso que pode ser vários insights para a sua vida, e você vai estar ajudando pessoas que precisam realmente, um orfanato, uma clínica de recuperação. Então, ajudar ao próximo é a melhor coisa. E além disso, você vai estar levando um exemplar maravilhoso, Celas da Mente, que foi lançado recentemente e não duvido não. Só pelo 9 ele está com um cara que vai ser um best-seller aqui no Brasil, não tenho dúvida. Dizem que a gente não pode julgar o livro pela capa, mas se a capa está maravilhosa, imagina o conteúdo, se o nome já está maravilhoso. Então, parabéns pelo livro, Paulo. Obrigado. Paulo, as pessoas estão acompanhando a gente até agora. E sou muito grato por isso. Você que acompanhou até agora, ouvindo a gente falar, trazer conselhos, trazer insights para vocês. Vocês merecem a cereja do bolo. Paulo, então a galera que está acompanhando a gente até agora, ela precisa ouvir algo a mais. Aquela cereja do bolo, fala, valeu a pena, ainda bem que eu fiquei até agora. Então, você que nos assiste, o Paulo vai deixar uma mensagem final para nós. A cereja do bolo para você. Porque você merece. Mas antes, já compartilha com alguém e se inscreve no nosso canal, porque é pra você que a gente faz isso, tá bom? E ativa, porque toda quinta-feira a gente tem um convidado especial, assim como hoje o Paulo Netti. E quando a gente pede para compartilhar, tem um detalhe. Não é por conta de like nem nada, não. É porque mais pessoas precisam ouvir isso. O amigo de verdade, ele compartilha aquilo que é bom para as outras pessoas. Então, quando a gente pede para compartilhar, é para que outras pessoas tenham acesso que você está tendo. Isso. E de repente ela está precisando ouvir. E aí já começa o princípio de servir. Só o fato de você Exatamente. compartilhar com quem precisa, parece que você não entende, mas só o compartilhar você já está servindo de alguma forma. Seja quem precisa ouvir, ou seja o nosso canal para poder crescer, para mandar mensagem para outras pessoas. Sim. E para você, essa mensagem agora, a cereja do bolo que o Paulo Netti vai deixar para nós. Por favor, Paulo, fica à vontade para a cerejinha do bolo para outras pessoas. Vamos lá, vamos seguir de uma lógica. Você pensa e os seus pensamentos são formados a partir do que você ouve, vê e sente. Isso é crença, mas vem através do pensamento. Salomão diz lá em Provérbios que aquilo que o homem pensa, ele se torna. Então a gente precisa seguir a lógica. Aquilo que eu penso, eu me torno. Aquilo que eu passo a maior parte do tempo pensando, eu faço. Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você sente e cuidado com o que você ouve. Cuide dos seus pensamentos. Esse pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento de crença fortalecedora, de que eu posso, de que eu consigo, vai gerar uma ação. Então a ação ela é primordial para você alcançar resultados. Eu vou te explicar de novo. Todo pensamento ele é criado a partir do que a gente ouve, vê e sente. Você está assistindo um filme, você se emociona. Por que você se emociona? Porque aquilo mexeu no sistema límbico. Porque aquilo ali virou um pensamento. Aquilo associou uma experiência que você viveu, um gatilho mental. Então, cuidado com o que você vê, isso vai permitir com que você tome cuidado com os seus pensamentos. Porque Salomão, e essa é a mensagem, falou que aquilo que eu penso, eu me torno. Tudo que eu estou vivendo hoje, Nix, e eu sei que é só o começo. Aquilo que você está vivendo hoje é só o começo daquilo que nós projetamos lá atrás. Das orações que nós fizemos. Porque oração é diálogo é pensamento. Mas oração é orar mais ação. É só o começo daquilo que nós vamos viver, mas é fruto dos nossos pensamentos.
Em 2018 foi instalado algo que eu ouvi. Um dia você vai ser um escritor. Não por vaidade, mas por realização. De poder entender que uma palavra que eu ouvi, algo que eu vi, isso gerou um pensamento. Esse pensamento gerou um sentimento. Esse sentimento gerou uma ação. E a consequência da ação é gerar um resultado. Então, cuide dos seus pensamentos. Principalmente pensamentos de auto-amor, de amor próprio, de merecimento, de capacidade. Porque se você é filho de Deus, tem uma vida preparada, planejada para você viver em abundância e poder transformar essa abundância em um transbordo. Para que outras pessoas, eu uso o exemplo, sejam alcançadas, o exemplo de uma árvore. A árvore da manga, ou qualquer outro tipo de árvore, ela nunca come o fruto da própria árvore. Mas a árvore, ela vai dar sombra e ela vai dar fruto para que outras pessoas possam comer dessa árvore. Seja essa árvore. Cuide das suas sementes. As suas sementes são os seus pensamentos. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para você hoje, um conselho, cuide dos seus pensamentos. Tome cuidado com o que você ouve, com o que você vê e com o que você sente. Isso vai determinar aonde você vai chegar. Amém. Que conselho maravilhoso. Paulo, queria te agradecer. Obrigado por ter aceitado o convite de estar no nosso podcast. É uma honra sempre, cara. Você é um amigo que a mentoria me deu, né? Tive a oportunidade de ser o seu padrinho e um amigo que a vida me deu, cara. É uma honra ser seu amigo e sempre poder prestigiar toda o seu crescimento e tudo que vem acontecendo na sua vida. Gratidão, cara. Deus abençoe. Eu que agradeço toda a equipe que está aqui, todo o privilégio de poder estar sentado à mesa. Eu reforço o que eu falei no começo. A mesa é lugar de aliança, a mesa é lugar de relacionamento, a mesa é lugar de tomada de decisão, mas a mesa também é lugar de amor e de cuidado. Então que você possa trazer mais pessoas aqui, para que sejam amados, cuidados, sejam relacionamentos duradouros, sejam negócios que sejam fechados, mas acima de tudo, relacionamentos verdadeiros. Então que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém, obrigado. Estou muito feliz por você também. Agradeço. Pessoal, nosso podcast vai chegando ao fim. E é sempre para vocês que a gente traz convidado especial, assim como o Onete. É para vocês que a gente leva a mensagem, que a gente faz esse esforço para poder levar um pouquinho de conhecimento, de insight para vocês. Então, te agradeço por ter ficado até agora com a gente. Obrigado por compartilhar, por se inscrever no nosso canal. E mais uma vez, o nosso podcast vai chegando ao fim, porque agora chega!